Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos falar sobre um projeto de lei complementar que altera a lei da ficha limpa para reduzir o tempo de suspensão dos direitos políticos. Pela proposta, o período de inelegibilidade passaria de 8 para 2 anos. O autor da proposta é o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, que conversa agora com a gente. Deputado, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Já lhe entrevistei aqui em algumas oportunidades anteriores. Imensa honra. Muito obrigado. A nossa também. Que bom. Bom, eu queria que o senhor começasse explicando o projeto. Eu disse na abertura que ele reduz o tempo de inelegibilidade, uma palavra estranha, né? Sim. A gente pode explicar o que significa também. De 8 para 2 anos. Como é que vai funcionar? Bem, a lei da inelegibilidade, ela é de 1990 e a punição eram 3 anos. Ficaram 20 anos e em 2010, com a lei da ficha limpa, aí aumentaram para 8 anos. 20 anos foram 3, tudo bem. Depois aumentou para 8. Por que 8 anos? Por que tanto tempo deixar inelegível, principalmente em um momento onde se vê que quem está inelegível por 8 anos são apenas e tão somente parlamentares de direita. Não só parlamentar que está inelegível por 8 anos, como também pretensos candidatos à direita, como Luciano Hang, da Van, como Pablo Marçal e, sabe quem poderá ficar inelegível por 8 anos também, porque é de direita? O cantor Gustavo Lima. Está aparecendo bem nas pesquisas, daqui a pouquinho vão aprontar para cima dele e vão deixar ele inelegível por 8 anos. Me diga alguém da esquerda que está inelegível por 8 anos. Olha o que aconteceu aí com o Janones. Comprovado, rachadinha, na comissão de ética, simplesmente, o Boulos absolveu ele, confessou, réu confesso, vai simplesmente pagar uma multa de 26 e poucos mil, não vai perder mandato, não vai ficar inelegível por nada. Só atinge quem é da direita. Mas isso aí reduz, vai beneficiar político corrupto. Da onde? Desde quando que é punir um político corrupto e deixar 8 anos inelegível? Político corrupto tem que ir para a cadeia, tem que ir para trás das grades. O que adianta ficar 8 anos inelegível e simplesmente ficar andando pela rua com o dinheiro que roubou, rindo da nossa cara? O que é isso, pomba? O político corrupto tem o Código Penal para isso, tem o Código Civil, tem a lei de improbidade administrativa. Então não é beneficiar, já existe lei para isto, porque essa de 8 anos é para punir políticos de direita. Essa é a realidade que vivemos hoje no Brasil. Então não tem defesa nenhuma para corrupto. Tem a lei vigente do país, tem justiça comum e ao natural ele ficará inelegível. Agora é justo deixar alguém inelegível por 8 anos, como Bolsonaro, por exemplo, que deu a opinião dele sobre a eleição? Para quem? Para embaixadores que não votam no Brasil, que não influenciam o voto no Brasil, inelegível por 8 anos por opinião dele. Enquanto os outros aí nada acontece? Ou então outro motivo, porque acabou um desfile cívico-militar, ele pegou um carro de som, falou no microfone, abuso de poder econômico. 8 anos inelegível por isso? Tem cabimento? A justiça que vivemos hoje no Brasil é um terror. Vivemos uma distopia, o inverso da utopia. É um caos, uma tragédia. O que está valendo hoje é o judiciário comandando a política. E não pode acontecer isso. Que, como eu digo, quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. É isso que nós temos no Brasil hoje. Recentemente eu fiz uma entrevista aqui com um deputado chamado José Nelto, do União de... Conhece Santa Catarina, né? De Goiás. Goiás, tá, o Zé. Tá. José Nelto. E ele citou o nome do senhor aqui, até por esse motivo a gente te convidou para fazer uma fala sobre esse projeto de lei. Né? Ele disse que ele tem o senhor como um grande interessado em combater a corrupção e que o senhor sempre foi uma pessoa muito aguerrida nesse combate à corrupção. Mas, mesmo. Na opinião dele, quando você tira de 8 anos para 2 anos... você estaria beneficiando muita gente que foi condenado por improbidade. O senhor concorda? O senhor queria comentar essa fala dele? Concordo. Simplesmente, quem foi condenado a 8 anos de inelegibilidade são políticos de direita. Porque da esquerda ninguém foi condenado. Porque a lei da inelegibilidade original são 3 anos. E nesse caso meu de 2 anos, é 2 anos após a eleição.
Terminou a eleição, começa a valer. Antes era após o término do mandato. Então, como terminou a eleição em 22, por exemplo, o segundo turno foi em 30 de outubro, coisa assim, então daqui a 2 anos não poderá ser candidato, só daqui a 4. Então, na prática, são 4 anos. Mas como é que eu vou beneficiar corrupto? Se tem a justiça comum, que é a que nós devemos acreditar. Ou a justiça não vale mais no Brasil? Corrupto não tem lei para punir? O corrupto rouba, mata, assalta, faz qualquer coisa, não tem lei? Claro que tem lei. Tem justiça comum, tem Código Penal, tem Código Civil, tem lei da probidade administrativa que pune o criminoso. E ao punir o criminoso, automaticamente ele ficará inelegível. Agora, essa de 8 anos, hoje, na realidade que vivemos, é só para punir políticos de direita. Tanto é que eu tenho razão que o próprio presidente da Câmara é a favor. Diz que é tempo demais. O Ives Gandra, um grande jurista, também é contra. O Nunes, prefeito de São Paulo, também é contra. É muito tempo. Para que 8 anos? Isso não é punição. Isso aí, do jeito que está, é para punir políticos de direita. Me diga um político de esquerda que foi punido. Não tem. Não tem. 2 anos é suficiente. Porque se cometer um crime mais grave, tem a justiça comum. Tem o Código de Ética da Câmara, que no caso de Janones, absolveu. Um réu confessou que fez rachadinha. Como é de esquerda, está livre. Então não é assim. Político corrupto comigo não tem moleza. Não tem. Mas também não tem porquê de estar prejudicando o pessoal de direita. 2 anos, é uma punição, uma advertência. Porque a justiça comum, que eu acredito ainda na justiça, é quem pode punir político corrupto, tem que ir para a cadeia, para trás das grades. Não, aqui 8 anos aí, você fica inelegível, pega todo o dinheiro que roubou, sai aí comprando carrão, comprando mansão, rindo na nossa cara. O senhor está dizendo, então, que os tribunais brasileiros, o senhor acredita que os magistrados brasileiros, na sua maioria, não estou generalizando. Estão à esquerda, não ideologicamente falando? Não é o caso, não estou generalizando, nem dizendo que é a maioria, mas o STF não é a maioria dos magistrados. Mas nessa esfera do STF, nós temos hoje um STF totalmente comprometido. Que lá está de presidente, perdeu o Mané. O que está lá na presidência, ele participou de um ato político partidário da esquerda há 1 ou 2 anos atrás e disse, vencemos o bolsonarismo. Como é que um ministro do STF pode fazer isso? Eu pedi o impeachment dele. Pedi, porque está na Constituição. O magistrado que participar de um ato político partidário de direita, esquerda, perde o seu cargo. O que aconteceu? Nem me responderam. Aliás, quando acabou o mandato do Pacheco, o único deputado que lhe atendeu um pedido foi o meu. O único pedido de impeachment foi o meu. Mas quando já estava acabando o mandato dele no último dia, aí não adianta. Para a gente encerrar, nosso programa está chegando ao final, muito curto. Passou rápido? Muito rápido. Eu queria que o senhor falasse sobre a tramitação, né? Saíram algumas matérias aí na internet. Sim. Eu queria que o senhor falasse sobre essas matérias. Agora dizendo que o projeto pode ter perdido força e que a tramitação dele talvez fique um pouco prejudicada. Porque agora tem essa acompanhando? punição com o Bolsonaro, né? O PGR denunciou ele, outros 32 juntos, então meio que deu uma esvaziada no momento. Então vamos ver o que acontece, mas continua lá na CCJ, vamos votar e junto comigo, eu sozinho apresentei o projeto, mas para dar mais força, numa tarde, eu coloquei junto comigo mais 72 deputados que assinaram, 72 deputados. Tá bom. Então começamos bem numa tarde, foi bom, né? Porque chega, nós queremos justiça. Não quero nada demais, só quero justiça, que não se privilegiem e nem que se punam outros sem fundamento. Só isso, porque se for 2 anos ou 8 é para todos, mas eu acredito na justiça brasileira. Tem a justiça comum, tem Código Penal, tem Código Civil, tem lei da improbidade administrativa que pune político criminoso. E não essa jogada armada hoje de afastar só políticos de direita por 8 anos, como um dos casos é o Bolsonaro, é o Luciano Hang, que não é político, é o caso do Marçal, que não é político ainda, e até o próprio cantor Gustavo Lima. Olha o que eu estou dizendo, ele está aparecendo em pesquisa. É de direita, daqui a pouco vão cortar ele, botar como 8 anos inelegível. Isto eu não admito. Obrigado, deputado. Encerrado o nosso tempo. Obrigado pela participação. Uma honra.
Eu conversei com o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, sobre a lei da ficha limpa. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado também pela sua companhia e até a próxima.